Se você acha que os dividendos vão mudar completamente a sua vida, talvez você não tenha entendido exatamente como a riqueza funciona. Porque existe uma fantasia muito vendida na internet por aí, a fantasia de que você vai comprar algumas ações, alguns fundos imobiliários e magicamente começar a receber dinheiro enquanto dorme. Só que a realidade é bem diferente disso. A verdade é que os dividendos que você recebe são apenas um reflexo do patrimônio que você construiu, se é que você construiu algum. E patrimônio é algo que leva tempo, algo que leva disciplina, é algo que leva vários e vários aportes, leva renúncias, leva anos. E eu vejo muita gente me perguntando: Lucas, qual fundo imobiliário paga mais? Lucas, qual ação paga mais dividendo? Lucas, qual investimento me deixa rico mais rápido? Mas quase ninguém pergunta: como eu construo um patrimônio relevante? Porque essa é a pergunta que realmente importa. Eu vou te dar um exemplo. Imagine duas pessoas. A primeira ganha 10 mil reais por mês, mas não investe nada. Já a segunda recebe 3 mil reais por mês, mas investe constantemente durante anos. Quem você acha que vai viver de renda primeiro? Provavelmente a segunda pessoa, a que ganha 3 mil reais por mês. Porque a riqueza não está no quanto você ganha, é sobre o quanto você consegue transformar aquele patrimônio em renda para você. E isso muda completamente o jogo. Vou te mostrar números reais aqui. Sem promessas milagrosas, sem papo de coach financeiro, sem eu fiquei milionário em 5 anos. A gente vai descobrir exatamente quanto que precisa para você conseguir, para viver de renda ganhando, para ganhar um salário mínimo por mês, 2 mil reais por mês, 3 mil reais por mês. E quanto tempo isso tudo pode levar. Então, bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre a maior mentira que te falaram sobre renda passiva. Existe uma indústria inteira te vendendo sonhos. Você já viu o cara na frente da Lamborghini, mostrando extrato, falando que ganha dinheiro enquanto dorme, dizendo que liberdade financeira está a poucos passos de você. Mas tem uma coisa que eles raramente mostram: o tamanho do patrimônio. Porque renda passiva parece mais sexy. Patrimônio parece chato, só que patrimônio é a causa. Renda passiva é somente o efeito de se ter um patrimônio. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagine que um investidor tenha 50 mil reais por mês. Mesmo conseguindo um excelente retorno, ele dificilmente vai gerar uma renda maior do que algumas centenas de reais. Isso por mês, né? Agora imagine outro investidor com o mesmo retorno. A única coisa que muda é que ele tem 500 mil de patrimônio. A renda muda completamente. Percebe a diferença? O investimento não mudou. O que mudou foi o patrimônio. E é por isso que essa obsessão por dividendos muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. A pessoa fica trocando de ativo toda semana, tentando ganhar alguns centavos a mais de dividendo, quando deveria estar focando em aumentar a renda, em aumentar os aportes. Porque a matemática é cruel. Se você tem pouco patrimônio, qualquer rendimento que você tiver, por melhor que ele seja, ele ainda vai ser pouco. E com pouco patrimônio, nenhum dividendo vai mudar a sua vida. Guarda isso. Agora, se você já tem um bom patrimônio, até dividendos mais modestos podem mudar completamente a sua realidade. Mas tudo começa pelo patrimônio. E quanto que você precisa ter de patrimônio para conseguir um salário mínimo? Hoje, muita gente, a maior parte do Brasil, ganha ali o salário mínimo. Então vamos começar por aí. Imagine que uma pessoa queira receber, em média, R$ 1.500 todos os meses, sem precisar trabalhar por essas horas. Quanto seria necessário? Olha, pensando numa carteira equilibrada entre fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos e uma reserva, podemos considerar algo próximo ali de 0,8 ao mês, 0,8% ao mês. Isso significa que você precisaria de algo próximo a 190 mil reais investidos. E quando as pessoas ouvem esse número, geralmente elas têm duas reações. A primeira: nossa, isso é muito dinheiro, é impossível. A segunda é: nossa, só isso? Eu achei que precisava de milhões para conseguir ganhar, viver de renda. E a verdade está no meio dessas duas coisas. Não é pouco dinheiro, mas também não é um valor inalcançável. Pensa comigo. Muitos carros vendidos no Brasil custam mais do que 200 mil reais. Tem gente financiando 200 mil reais. Agora, poucas pessoas conseguem enxergar 200 mil reais como uma máquina de te gerar renda passiva. Porque a grande verdade é que nós somos ensinados, moldados a pensar em consumo, não em renda. E essa é a grande diferença entre quem constrói riqueza de quem apenas aparenta ser rico. E o primeiro salário pago pelos dividendos, pelos seus investimentos, muda a sua cabeça. E ele vale muito mais psicologicamente falando do que financeiramente falando. Porque ele muda a forma como você começa a enxergar o dinheiro. Imagine acordar e perceber que seu celular foi pago pelos dividendos. As suas contas de casa foram pagas pelos dividendos. A sua alimentação, o seu aluguel foi pago pelos dividendos. Talvez isso não pareça muita coisa, mas é.
Porque naquele momento você percebe algo poderoso. O seu dinheiro começou a trabalhar por você. E aí, uma chavinha vira. E a sua relação com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, muda completamente. Você deixa de pensar em investimentos apenas como números e começa a enxergar ele como funcionários trabalhando por você. Agora, quanto que você precisa ter para conseguir receber R$ 2.000 e R$ 3.000 por mês? Agora vamos subir um pouco o nível. R$ 2.000 por mês. Nesse cenário, você precisa ter aproximadamente R$ 250.000 investidos. Agora, para R$ 3.000 por mês, esse valor já muda um pouco. Ele tem que ser um pouco maior, cerca de 375 mil investidos. E aqui entra uma reflexão interessante. Muitas pessoas passam décadas tentando aumentar o salário, mas quase nunca passam décadas construindo patrimônio. E o salário tem um limite, ele tem um teto. Já o seu patrimônio, esse não tem, meu querido, esse é seu, você pode aumentar ao infinito e além. O seu salário depende da sua presença. O seu patrimônio continua te rendendo mesmo quando você está dormindo. O salário para quando você para. O seu patrimônio continua lá trabalhando por você. É por isso que tantas pessoas ricas ficam cada vez mais ricas, porque elas possuem ativos gerando renda constantemente, não dependendo exclusivamente da força de trabalho do próprio esforço. E existe uma grande diferença nisso. Trabalhar porque precisa, trabalhar por necessidade, trabalhar pesado, trabalhar com inteligência. E, ao meu ver, quando você usa bem o seu dinheiro, você começa a trabalhar com inteligência. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou discorda? E mais importante do que isso, você já recebeu algum dividendo, algum dinheiro, sem ter que trabalhar por ele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo e quer me ver falando mais sobre como viver de renda, explicando no detalhe os fundos imobiliários, mostrando a minha carteira, mostrando as ações que eu invisto, mostrando o dinheiro que eu ganho dos investimentos, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e é para eu trazer mais vídeos como esse por aqui. Combinado? Lembrando que o aprendizado não vai parar por aqui, tem muito vídeo bacana aqui nesse canal te ensinando a como investir melhor e principalmente a como fazer menos cagada com o seu dinheiro. Vai estar passando um vídeo aí na sua tela para você assistir, é um complemento do que você assistiu nesse vídeo aqui. Então eu super recomendo que você clique e vá assistir. Combinado? Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!